sobre isso em palestra nenhuma. O nome dele é Selmo, viu, gente? É Selmo Júnior. Ele implora, nunca fale meu nome. E eu falo com ele, fica tranquilo, que eu nunca vou falar seu nome. Selmo Júnior. Eu e ele, falou assim, Selmo, agora. Eu pulei em cima do paciente e comecei a dar as batidas. Eu falei, Selmo, você massageia que eu dou as batidas. Ele, quem faz a respiração é você. Vamos lá, que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. O paciente abriu o olho e a gente começou a vibrar. Meu Deus, terceiro ano a gente conseguiu salvar uma vida. O paciente, sai de cima de mim. Sai de cima de mim. A conclusão dessa história é que a gente fraturou 3 costelas, 3 arcos costais do paciente. A gente levou o paciente para fazer o raio-x e, graças a Deus, não perfurou nada. A gente foi chamado para a clínica médica para perguntar o que tinha acontecido. O paciente ficou tão grave, ele ficou com muita raiva da gente no início, mas ele ficou assim, porque estava com um som tão gostoso. Sabe aquele sono gostoso? Assim, ele falou pra gente que ele demorou muitos anos a conseguir um sono tão gostoso. E a gente, numa afã de tentar salvar a vida dele. Ou seja, depois desse episódio, a gente, quando passava pelo corredor do hospital, os pacientes falavam com a gente assim, olha, já. E a gente cumprimentava todo mundo, quer dizer, ninguém dormia praticamente. Era a ala da enfermaria onde todo mundo estava disposto e queria ter alta rápido no hospital. Então, assim, isso deixa traumas na gente, né? Não é fácil, isso deixa traumas na gente. Principalmente neles, né? Principalmente neles, né? Tem sequelas até hoje. Plantadores de cana. Próximo, por favor. Ressonância magnética. Vocês devem conhecer o que é isso aqui. Exame de alto custo, extrema sofisticação, que permite afirmar a causa da lesão. Desculpa, estou na frente de vocês. Permite afirmar a causa da lesão e, através de um conjunto de dados e estudos, se chega ao diagnóstico definitivo e inequívoco. Eu quero que vocês prestem bastante atenção para isso aqui, tá? Através de um conjunto de dados e estudos, se chega ao diagnóstico definitivo e inequívoco. Próximo. O que um perito tem que se ater? Essa é a grande... Eu queria que tivesse mais peritos aqui hoje, mas já estou bem representado aqui. Exames pré-admissionais. Pegou a ficha do paciente, exame pré-admissional, consta lesão antes dele entrar na estrutura? Não consta, não foi mencionado isso antes dele entrar na estrutura? Fica difícil discutir se o paciente tinha ou não tinha a lesão antes de entrar. Nos Estados Unidos, hoje, o paciente é escaneado da cabeça aos pés. O que eu fiz, o protocolo do Bruno. O Wallace se encontra aí? Não, está aqui o Wallace. A gente já utilizou, já estou utilizando de rotina os procedimentos internacionais.
Quem entra em alguma empresa que mexa com atividade de repetição tem que se ater de maneira inequívoca às articulações e cartilagens. Se você quiser criar um protocolo de exames admissionais para todos os empregos, você está entrando no erro brutal e irreversível, porque você não tem como discutir se a pessoa tinha, antes de entrar no banco, que é o caso de vocês, lesão ou não. A lesão apontada como incapacitante existe? A lesão apontada como incapacitante existe? O motivo que levou à lesão é o referido pelo periciado. O paciente está com dor, incapacitante no punho, mas a dor, ou na palpação, ele urra de dor, é no ombro. Não é por aí, né? Existe relação direta de causa e efeito entre a lesão apontada e a atividade do autor ou acidente relatado na CAT? A data e hora apontada como do acidente corresponde ao atendimento realizado na unidade de saúde? Acidente durante o percurso do trabalho. Isso são perguntas fundamentais que já são feitas. Só que tem que ser acrescentado e acrescido os exames pré-admissionais, o nexo causal, o método utilizado para chegar àquele diagnóstico, saber se realmente, de maneira sensorial ou somática, o paciente tem aquele grau de algia, de dor, de 0 a 10. Se realmente é incapacitante, se emocionalmente o paciente está comprometido. Isso é fundamental. Eu vou além. Próximo. Rastreio de todo o corpo via ressonância magnética. Apresenta algum transtorno emocional via ressonância magnética? Isso aqui é fundamental. Isso aqui está escrito errado, ok? Ressonância, não tem isso aqui não. Está faltando um N. Isso aqui é uma espectroscopia de prótons, onde a gente analisa gráficos, ok? Isso aqui é o N-acetilospartato. Não vou entrar no mérito, só quero que vocês saibam da importância disso para vocês, de acordo com o protocolo de Monte Sinai. Isso aqui são as células gliais, neurônio, tá? Isso aqui é a glutamina, é o sentimento de alegria, saciedade. Isso aqui é a colina, é a depressão, ok? Bom, isso aqui é de um paciente normal. É um gráfico normal, ok? A gente faz todo dia na clínica, de várias indicações, várias. Isso aqui me dá diagnóstico de tumor de crânio, me dá diagnóstico de desordem do afeto, me dá diagnóstico de hiperatividade, TDAH, me dá diagnóstico de doença desmielinizante, Alzheimer, Parkinson, entre outras. Isso aqui é um paciente com desordem de afeto brutal. É um paciente completamente incapacitado para trabalhar. Eu estou funcionalmente afirmando categoricamente, através dos metabólitos e comprovando de maneira peremptória que esse paciente tem um distúrbio pré-psiquiátrico chamada neurose ocupacional, relatada por William Gowers. Olha esse gráfico e olha esse, gente.
normal. Olha como parece um traçado de eletrocardiograma. Então a gente pode afirmar categoricamente, pela parte funcional, pelos metabólitos do cérebro, se esse paciente realmente está inventando algum tipo de lesão ou se esse paciente está sofrendo mesmo. Próximo, por favor. Só isso, pode deixar aí. Antes da gente entrar no... Eu não vou me prorrogar, não. Eu só quero tecer esses comentários para entrar na fase final do que eu queria passar para vocês hoje. Vocês sabem quanto custa o exame de ressonância magnética? R$600. Oi? R$600. Quanto que um convênio paga para a gente o exame de ressonância magnética? 120? Não, também aí não. Eu não conseguiria comprar uma máquina. R$500 chegou muito perto. O convênio paga líquido para a gente, um pacote fechado de R$400, com desconto de 10%, como é o caso, vou dar um exemplo para vocês, da 1.000, por exemplo. Para ter a 1.000 tem que ter desconto de 10%. Então, 400 menos 10%, 360 menos 6% de imposto. R$340. 340. Bom, aí o que acontece? Eu estou falando para vocês isso, porque vocês, pode parecer para... mas para aí. O Dr. Ney está falando o seguinte: todo mundo no Monte Sinai deve ter ressonância. Então, vamos fazer ressonância para todo mundo, porque vai ser uma festa, porque vai enriquecer um monte de gente aí e não vai ter problema nenhum para ninguém. Então, eu queria deixar muito claro para vocês o seguinte: o convênio, por exemplo, se eu faço 20 articulações, porque todos os estudos para análise de LER e DOT tem que ser bilateral, senão não tem a menor importância, menor repercussão, porque eu não sei como anda a fibra do outro lado. O paciente pode estar com uma lesão contralateral e bilateral, e normalmente na parte ergonômica ele tenta compensar quando ele tem uma limitação de um lado, de maneira vicariante, ele tenta compensar do outro e acaba exagerando no outro, que o outro não foi preparado para isso. O segundo exame do mesmo paciente, é importante que vocês saibam disso, é cobrado, pago a metade do exame do primeiro exame. Ou seja, de 340, a gente... O terceiro exame é a metade do segundo. Ou seja, a partir do quarto, do terceiro, eu estou fazendo exame de graça. Eu quero que vocês entendam a realidade do dia a dia de uma clínica de diagnóstico por imagem, onde tem todo um glamour atrás, e vocês pensam: meu Deus, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro que deve ter aqui nessa clínica e tudo mais. É muito importante que vocês tenham conhecimento. Eu costumo dizer no CBR, no Brasileiro de Radiologia, que nós somos heróis da resistência, porque eu não consigo ver sentido em comprar uma máquina de $1.500.000 para receber de convênio e ser teoricamente escravo de convênio, coisa que eu não sou. Eu desafio, eu boto o dedo na ferida. O doutor Hugo está com um testemunho aqui, Bruno sabe muito bem disso. Compro briga, porque eu faço aquilo que eu acredito que tem que ser feito. Doa a quem doer. Eu faço aquilo que eu acredito que tem que ser feito. Estou fazendo exame de graça? Estou. Mas eu faço com a consciência
de que eu fiz a minha parte. Então, só para deixar, Geraldo, bem claro isso, é fundamental uma análise macro, porque eu vou mostrar aqui a vocês abaulamentos discais. A maioria de vocês, nós já estamos aqui há quase 1h30, eu acho, não tenho certeza. A maioria de vocês está sentado completamente errado. A cadeira não ajuda. Estão cansados porque são 15:10. Estão esgotados e a lei da gravidade impera sobre vocês. Isso é humano, ok? Isso é humano. Eu o tempo inteiro tento na maioria das vezes lutar contra isso e fazer a reinversão, que eu chamo, né? Porque a má ergonomia vai provocar em vocês diversas lesões. Pode passar isso aí. Processo inflamatório tecidual. Isso aqui é o processo inflamatório que acontece no paciente que faz LER. Próximo, por favor. Importante, esses tópicos é importante que vocês já devem saber. Tendinite acontece nos tendões. Tendões são estruturas mais fortes que ligam o músculo ao osso, ok? Capsulite na cápsula articular. Sinovites nas bolsas sinoviais. Vou mostrar. Artrite, água, líquido nas articulações. Periósteo, a membrana óssea que recobre os ossos, ok? Próximo. Bom, muito importante isso aqui. Isso aqui é um ultrassom de um tendão extensor, o Doppler colorido, ok? Uma vascularização pobre, pequena, típica de uma tendinopatia crônica com pouquíssima sinóvia, pouquíssimo líquido sinovial. Então isso aqui é uma tendinopatia crônica. Mal consigo ver o tendão extensor. Ok? Próximo, por favor. Aqui a gente fala das dores, as dores do corpo, as dores da alma, né? E isso foi falado muito lá. As dores da alma às vezes são muito mais impactantes. Próximo, por favor. Dor lombar. A postura dele não é a ideal, está muito perto do visor. Ele provavelmente sofre de cefaleia, ele deve ter problemas de visão. Você vê que o teclado também não ajuda muito. E aqui eu quis fazer uma analogia a uma dor na alma. Existe um estudo, uma estatística que tem aumentado muito o número de tentativas de suicídio em ambientes de trabalho extremamente desfavorável, ou seja, tem que levantar para ir para um trabalho que ele considera... Existe uma comparação, gente, de pessoas que participaram de guerras no Afeganistão, que vieram da guerra do Vietnã na época, né? Falam muito da guerra do Vietnã porque foi um grande estudo que fizeram. Vítimas da guerra, a síndrome das vítimas da guerra, não necessariamente pessoas amputadas, mas pode amputação emocional, amputação de tanto ver lesões, de tanto ver ter que matar uma pessoa na frente. E a vida no dia a dia de vocês é ou matar ou morrer. Não é só vocês não, qualquer trabalhador, você tem que matar ou morrer. Não entendam como pejorativo, matar ou morrer, é uma analogia. Vocês têm que cumprir aquilo ou ser engolido por aquilo, em todas as situações que a vida nos faz nos defrontar, nos confrontar.
A gente tem que fazer isso quando a gente acorda, abre os olhos, e a gente já tem que encarar o relógio apitando, ou um celular com um barulho esdrúxulo. Então, assim, o despertar nosso já é muito diferente. Antes de eu entrar, pode passar, por favor. Pode passar? Ok. Rapidamente, eu queria o nome de algum banqueiro, dono de banco. Vou repetir. Eu queria o nome de algum banqueiro que tenha tendinite de Kirchweih. Vocês conhecem? Vocês acham que se vocês tivessem que contar $1 milhão de vocês teriam dor? Eu ficaria no hospital do politrauma, numa boa, contando $1 milhão. Eu quero que vocês entendam o seguinte: essa pergunta eu fiz porque o banqueiro conta dor. Eu dei um exemplo de banqueiro porque está na área de vocês. Mas um empresário, enfim, que viu no final do dia a empresa dele faturou horrores de dinheiro, né? Porque tem prazer naquilo ali. É o prazer. O mesmo movimento que vocês fazem, esforço repetitivo, não tem correspondência patológica em quem faz, quando não tem cobrança, pressão externa e é feito com prazer. Não configura a doença. A doença não consegue. A tendinite, que é reacional, que não tem como deixar de fazer, não se torna uma tendinopatia. Ele não é um tendinopata. Ele faz uma tendinite reacional. Depois acabou. Entenderam a história ou não? Entenderam? Gente, isso aqui é o grande algoz e o que acontece na grande maioria das vezes. É muito importante que vocês saibam como funciona isso aqui. Todos saibam como funciona isso aqui. Esse músculo supraespinhal, também chamado de músculo supraespinhoso, ou também chamado de manguito rotador, é responsável pela abdução, pela rotação, pela translação. E quando você perde ele, a funcionalidade dele, por algum motivo, você não consegue mais fazer esse movimento de elevação do braço. Não consegue mais. Se você tem uma ruptura parcial ou pequena, uma tendinopatia dele, você não consegue fazer esse movimento de elevação lateral. Você faz isso aqui, ó. Levanta a perna mesmo, é reacional. Ó. Não faz isso. Para tentar compensar, você faz isso aqui. Olha aqui, doutor, como é que eu estou conseguindo? Olha. Não, você não está conseguindo. Então, isso aqui pode ser provocado por aquilo que eu falei para vocês, movimentos de esforços repetitivos, utilizando o ombro. O problema pode ser, na grande maioria das vezes, não é o ombro, o problema é a ergonomia, o problema é o defeito do andar, o problema é o defeito do sentar, o problema é quanto tempo vocês estão sentados e parados. Agora, uma coisa muito séria e que tem que ser colocado em pauta. Isso aqui é a articulação. Existe a articulação acrômio-clavicular. Acrômio-clavicular. Clavícula, acrômio. Passa o próximo para mim, só para ter uma isso. Articulação acrômio-clavicular. Está aqui, ok?
clavícula está aqui. Aqui está o tendão do subespinhoso. Isso aqui é a inserção do tendão, é onde normalmente rompe o tendão, ok? Está cheio de calcificação aqui. Esse aqui é o paciente tendinopata, depósito de cálcio, aqui, ok? Isso aqui é o úmero deltoide. Bursa, está aqui. Tudo isso aqui azul é líquido, ó, líquido, o paciente está com bursite. Isso aqui é um corte de desenho, mas como se fosse uma ressonância, para vocês entenderem melhor. Então esse paciente, ele com certeza ele vai romper esse tendão, é questão de tempo, tá? E uma coisa interessante, que é muito importante, que nos laudos de ressonância tem que vir a partir de agora, é o tipo de acrômio que esse paciente tem. Porque, volta lá por favor, um aumento, rapidamente, é o sinal de Bigliani. O acrômio, ele tem classificações de Bigliani. Pode voltar lá para frente. Se esse acrômio, ele tem uma tendência a indentar, a comprimir por natureza, o paciente pode ter 20, 22, 23 anos, mas pode ter um acrômio Bigliani tipo 2, 3, que tem uma curvatura que indenta, que funciona como uma faca. Então todo movimento que você tiver que levantar, você está lacerando com microtraumas essa estrutura aqui, chamada também de zona crítica. Então você vai ter uma tendinopatia se o teu acrômio for um Bigliani grau 2, grau 3. Isso tem que ser levado em consideração. A grande maioria tem um Bigliani normal, convencional, né? Se vocês vissem como é o ombro do César Cielo, é uma coisa inacreditável. Ele tem exatamente isso aqui. Ele tem uma tendinopatia calcária brutal. Ele não rompe porque ele faz uma estrutura de fisioterapia, de reeducação postural brutal, né? Os músculos dele fazem com que ele seja uma pessoa encurtada. Ele não é alongado, ele é encurtado. Não sei se vocês conseguiram ver nas Olimpíadas, as pessoas saíam de uma prova na natação e iam para outra piscina nadar. Chegaram a ver isso? Ele está soltando a musculatura, porque a contração pode fazer romper o tendão naquele momento. Ok? Próximo, por favor. Bom, isso aqui é o estágio final. Isso pretinho aqui é o tendão do subespinhoso. Tá? Ele para aqui. Ele está rompido. Ele deveria estar aqui, olha. A inserção dele é aqui. Ele rompeu, houve uma retração e está aqui. Isso aqui não é cirúrgico mais. Tá? Esse paciente está incapacitado. Não tem vascularização nenhuma aqui. Uma cirurgia para trazer esse tendão para cá, vai haver uma ruptura em quase 80% dos casos. Não tem o menor sentido. Próximo, por favor. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é um corte de ressonância magnética, sequência T1, onde a gente observa um espessamento do recesso axilar. Espessamento do recesso axilar. Vocês têm que tomar muita atenção com essa palavra. Isso é típico de lesão provocada por esforço repetitivo, por lesão do complexo glenohumeral inferior. Isso é típico. Alteração do complexo glenohumeral inferior com espessamento do recesso axilar é quase que patognomônico, associado a essas imagens brancas que vocês estão vendo aqui, que não são músculo, são gordura. Tudo branco em ressonância é gordura em T1. Gordura significa infiltração adiposa. Para você ter gordura onde você tinha músculo, significa que você está com o ombro parado. Você não está utilizando aquilo. Aí existe uma coisa que a gente já viu na vida, a lei do uso e desuso, chamada atrofia de Sudeck, também chamada de frozen shoulder, capsulite adesiva.
Então o paciente não consegue mover o ombro. Então isso é indiscutível, não tem como você discutir com uma situação dessa. Termos bem utilizados, bem apropriados, onde o paciente efetivamente tem. Aí você pergunta, doutor, e isso no ultrassom? Eu não consigo ver o complexo glenomerular inferior no ultrassom. No ultrassom eu não consigo ver osso. No ultrassom eu não consigo ver essa estrutura do ombro, do colo cirúrgico do ombro, e não consigo ver toda a inserção na cavidade glenoide. Então, vocês veem que a articulação está teoricamente perfeita, mas há um espessamento importantíssimo. Isso aqui não deveria existir. E olha a quantidade de gordura que nós temos aqui. Isso aqui deveria estar dessa cor, que é músculo, mas é infiltração adiposa. Próximo. Já falei sobre isso. Próximo. Tendinite de cotovelo. Próximo. É o golfe, né? Que é a epicondilite medial, quando é mal utilizado. O tênis. O nado, de quem quer fazer. Mal feito. Você vê que existe uma irregularidade aqui, né? Aqui é como se você estivesse fazendo uma rede social, no Facebook, uma coisa desse sentido. Joystick, né? Ergonomia incorreta no lazer. Próximo. Pode ir, por favor. Ok? Isso aqui foi aquilo que eu falei com vocês. É a tensovite de Kirchwein, né? De quem joga muito videogame ou de quem conta muito dinheiro. Quem faz com prazer, teoricamente, não chega a fazer uma tendinopatia, faz uma tendinite, ok? Ou uma tendinossinovite. Por que tendinossinovite? Porque é uma tendinite com a sinóvia inflamada. Você tem o extensor curto do polegar, abdutor longo do polegar e extensor longo do polegar associado, né? Mas para quem espera um movimento de esforço repetitivo de pelo menos 8, 9 horas dia, somente abdutor do polegar é muito pouco. É muito pouco. Você tem que ter uma série de situações, como a tendinite de extensores, flexores e o mais importante no punho. O mais importante no punho, e eu quero que vocês esqueçam tudo que eu falei hoje aqui e se lembrem disso que eu vou falar agora. Vocês, para quem tem doença no punho, onde é o local onde vocês mais utilizam, né? Necessariamente, para ser DORT, nesses 200 cadáveres, você tem que ter lesão numa estrutura chamada TFC, triângulo fibro cartilaginoso. Triângulo fibro cartilaginoso. Esse triângulo, ele dá uma estabilidade radioulnar e unocarpal. O que quer dizer isso? Ele funciona para ajudar o mecanismo de pronação e supinação. Então, qualquer movimento que você faça para fazer exatamente isso, e quem de vocês não faz isso durante o dia, é a estrutura mais forçada no day by day de vocês. Se vocês têm uma tendinite e o triângulo, o TFC de vocês, triângulo fibro cartilaginoso, está normal, isso não é DORT, isso é uma tendinite reacional a alguma coisa. Se você tem uma tendinite, que eu vou voltar, se você tem uma tendinopatia com lesão do triângulo, e eu vou mostrar a vocês o triângulo deformado, é uma DORT. Porque por mais que vocês queiram fazer movimentos e ratificar esses movimentos com a família, vocês não vão conseguir deformar tanto no dia a dia, em casa, quando chegam do trabalho. Não há tempo para isso. Só se vocês pararem a madrugada, fazendo lesões de supinação e pronação. Um exemplo que eu esqueci de dar para vocês. Vocês sabem o que aproxima uma freira de uma prostituta?
Todas as duas têm bursite pré-patelar. E o mais importante, não sentem dor. Fazem com prazer.